Graça e paz a todos. Hoje vamos falar sobre a doutrina da Trindade. A doutrina da Trindade, ela afirma que existe apenas um Deus, mas que esse Deus ele subsiste em três pessoas distintas. Bom, antes de começar a meditar nessa doutrina, nós temos que entender duas coisas. Primeiro, nós somos criaturas. Nós temos um Deus que é o nosso Criador, e uma vez que Ele é todo-poderoso e infinito, e nós, como criaturas, somos criaturas infinitas, nem tudo a respeito desse Deus nós compreenderemos de uma forma racional. E o segundo ponto é que, quando nós vamos estudar algum tipo de doutrina, saber se ela realmente é verdadeira ou não, nós não podemos simplesmente pegar um versículo, um texto isolado da Bíblia para poder confirmar se tal doutrina é verdadeira ou não. Nós precisamos fazer um apanhado geral de toda a Bíblia, desde Gênesis até Apocalipse, fazer uma visão panorâmica a respeito de alguma afirmação, de algum ensinamento, e através de analisando um contexto geral por toda a Bíblia, aí nós devemos chegar à conclusão se determinado ensino, determinada doutrina, se ela realmente é verdadeira ou não. Então, todo cristão verdadeiro, ortodoxo, ele acredita na doutrina da Trindade. Existe um só Deus, não são três deuses, mas esse único Deus, ele subsiste em três pessoas distintas, e cada uma dessas três pessoas é Deus. Ponto. Só que essas três pessoas, obviamente, não são pessoas como nós. Nós somos seres humanos. Nós sabemos que Deus ele é espírito, Deus ele é invisível, e uma certa analogia que nós poderíamos fazer até para entender melhor, talvez seria dizer que são três mentes, são três pessoas, mas a ênfase é que elas são distintas, são três pessoas em um único Deus. De forma que esse Deus não é um Deus de três cabeças, não são três deuses, e também não são três manifestações de um mesmo Deus. É um ponto que eu quero frisar, que algumas pessoas, na tentativa de tornar a realidade da Trindade de uma forma mais racional, mais compreensiva pela nossa mente humana, eles falam assim: Deus é um só, mas ele se manifesta em três pessoas diferentes. Eles chegam até muitas vezes a comparar com a água, né? A água é uma só, mas ela tem três estados físicos: sólido, líquido e gasoso. Porém, essa comparação ela destrói completamente a concepção verdadeira bíblica apresentada sobre a Trindade. Deus ele não se manifesta em três pessoas diferentes. Deus é um só, subexiste em três pessoas distintas. Então, temos várias passagens no Antigo Testamento, eu separei apenas duas, que falam explicitamente que Deus ele é um só. A primeira passagem ela está em Deuteronômio, capítulo 6, versículo 4 a 5. Você pode pausar o vídeo ao eu citar as passagens, você pode pausar, procurar na sua Bíblia e acompanhar. Então diz assim o texto: Escute, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Por isso ame o seu Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma e com toda a sua força. Esse versículo 4 você vê explicitamente: o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Não existe outro Senhor, não existe outro Deus. Ele é o único. Temos o primeiro mandamento, o texto de Êxodo, capítulo 20. Êxodo, capítulo 20, versículos 2 e 3.
Eu sou o Senhor seu Deus, que eu tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Não tenha outros deuses diante de mim. Então, esse Deus que é o único Deus, o primeiro mandamento que ele dá para o seu povo é que não se tenha outros deuses diante dele, porque ele é o único Deus e ele é o único Deus que quer ser adorado. Esses outros deuses que Deus não permite que se tenham, na verdade não são deuses verdadeiros, são deuses criados pela imaginação humana. E Deus está dando o mandamento de que ele é o único Deus e que não deve se ter outros diante dele. No Novo Testamento, essa concepção de único Deus é repetida em várias e várias passagens, mas aqui eu separei foi 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 5. 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 5, que diz assim: porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e a humanidade, Cristo Jesus, homem. Então, Cristo é aqui chamado de um mediador entre Deus e a humanidade, e ao mesmo tempo há um só Deus. Veja que o texto é repetido no Novo Testamento. Porém, já no Antigo Testamento e muito mais no Novo Testamento, nós percebemos que há três pessoas distintas referidas como Deus em várias passagens. Por exemplo, no Antigo Testamento existe um personagem chamado de o Anjo do Senhor, que é enviado por Deus, pelo Deus Yahvé ou Jeová, como muitos falam, a transliteração do nome sagrado. E esse anjo do Senhor, ele recebe adoração e ele fala como se fosse o próprio Deus, ele fala com autoridade, ele fala: eu sou o Senhor. O nome Deus é atribuído a esse anjo do Senhor. E no Antigo Testamento nós temos também referências sobre o Espírito de Deus, um Espírito que se entristece, o Espírito que guiou o povo de Israel na sua peregrinação no deserto. No Novo Testamento fica muito claro que as três pessoas, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, são referidas como Deus. Nós temos muitas passagens no Novo Testamento, o Pai, do Filho e do Espírito Santo sendo atribuídas à divindade. A primeira que eu queria ver sobre o Espírito Santo claramente sendo chamado de Deus está no texto de Atos, capítulo 5. Atos, capítulo 5, versículos 3 a 4. É aquele episódio que o casal Ananias e Safira haviam vendido uma propriedade e mentiram para Pedro a respeito do valor da propriedade que eles tinham vendido. Versículo 3 diz assim: então Pedro disse: Ananias, por que você permitiu que Satanás enchesse o seu coração para que você mentisse ao Espírito Santo, retendo parte do valor do campo? Não é verdade que, conservando a propriedade, seria sua, e depois de vendida, o dinheiro não estaria em seu poder? Porque você decidiu fazer uma coisa dessas? Veja bem o que Pedro vai falar. Você não mentiu para os homens, mas para Deus. Pedro havia falado que Ananias tinha mentido ao Espírito Santo, e agora Pedro diz que Ananias não mentiu a homens, mas a Deus. Nós vemos claramente o termo Deus ser atribuído à pessoa do Espírito Santo. Nós temos muitas passagens de Jesus sendo chamado de Deus, atribuído como Deus, e eu separei aqui o Evangelho de João,
capítulo 1, versículo 1 em diante. É um dos textos mais claros. Fala da pessoa de Jesus como Deus. Diz assim, João 1:1. No princípio era o verbo ou a palavra, que nós sabemos que é Cristo, que é Jesus. No princípio, lá na criação, antes da criação. No princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus. Então Jesus estava com Deus. E o verbo, e Jesus, era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Então, Jesus estava no princípio da criação com Deus, e o próprio Jesus era Deus. A gente vê claramente esse texto aqui bem explícito. E há muitas passagens sobre o Deus Pai no Novo Testamento, o Deus Pai sendo apresentado como o único Deus. Então, como conciliar isso? O Espírito Santo é Deus, Jesus Cristo é Deus, o Deus Pai é Deus, e textos que afirmam explicitamente que existe um só Deus. Então, depois de muitos concílios, muitos debates, os teólogos chegaram a uma conclusão de que há um grande mistério na composição desse Deus, mas que existe apenas um Deus que subsiste em três pessoas distintas. Não é um Deus de três cabeças, repetindo novamente, não é um Deus que se manifesta em três formas, mas é um Deus composto de três pessoas. É um grande mistério. Nós vamos passar a vida inteira aqui tentando compreender exatamente como é isso, mas não vamos compreender completamente, porque nós somos criaturas finitas. Nosso Deus, ele é infinito, ele é um ser único. Deus, ele é transcendente à sua criação, está fora do nosso alcance. Talvez um dia na eternidade, quem sabe, teremos uma compreensão melhor desse Deus maravilhoso e grandioso aqui nós temos. E essas três pessoas da Trindade, elas devem ser servidas, elas devem ser adoradas e elas devem ser obedecidas. Sempre houve ao longo da história a negação da pessoa de Cristo como verdadeiro Deus e a negação do Espírito Santo também como verdadeiro Deus. Nós vemos hoje em dia seitas como a Testemunha de Jeová e os Mormons, que não creem em Jesus Cristo como verdadeiro Deus, e inclusive não creem nem na pessoalidade do Espírito Santo. Eles dizem que o Espírito Santo é uma espécie de energia, de uma força ativa de Deus. E aí nós temos um grande problema, porque temos várias passagens no Novo Testamento falando claramente da pessoalidade do Espírito Santo. O Espírito Santo como aquele que se entristece, o Espírito Santo sendo aquele que concede dons, o Espírito Santo como aquele que decide coisas, que fala com pessoas, né? Então aí teríamos um grande problema. E pessoas que não creem na divindade de Cristo, na verdade essas pessoas elas não podem ser consideradas cristãs, porque o centro do Evangelho é a pessoa de Cristo. O centro do Evangelho é Jesus Cristo, Filho de Deus, segunda pessoa da Trindade, que veio ao mundo para morrer na cruz pelos nossos pecados e ressuscitou ao terceiro dia para a nossa justificação. Jesus Cristo, Deus, homem, é o Deus encarnado, o Deus que desceu da sua glória, assumiu a forma humana e veio a esse mundo. Esse é o centro do Evangelho. Uma vez que você não crê na divindade de Cristo, está aí acabado o cristianismo. E negar a Trindade é uma heresia. Muitas pessoas têm o argumento seguinte: na Bíblia não tem a palavra Trindade. Realmente, se você for na Bíblia, você não vai encontrar explicitamente a palavra Trindade. Mas nós temos claramente esse conceito de que existe um só Deus que subsiste em três pessoas distintas. E aqui eu separei 4 textos do Novo Testamento
que nós vamos ver claramente a distinção e ao mesmo tempo a unidade entre essas pessoas, tanto na obra da criação como na obra da redenção. O primeiro texto é Mateus capítulo 3, no batismo de Jesus. Mateus capítulo 3, versículos 16 e 17. Depois de batizado Jesus, segunda pessoa da Trindade, logo saiu da água, e eis que os céus se abriram, e ele viu o Espírito de Deus, terceira pessoa da Trindade, descendo como pomba, vindo sobre ele, e eis uma voz dos céus que dizia: Este é o meu Filho amado, em quem me agrado. Essa voz era do Deus Pai, primeira pessoa da Trindade. Nós vemos aqui claramente três pessoas distintas atuando juntas na mesma situação simultaneamente. Então, como já foi falado, essas três pessoas estão aqui unidas, estão juntas na mesma situação. As três, pela Bíblia inteira, vão ser atribuídas como divinas. Nós temos também Mateus capítulo 28. Mateus capítulo 28, versículo 19. É um versículo muito conhecido, é a grande comissão. Jesus, após ressuscitar de sua crucificação, ele envia aos seus discípulos. No versículo 19 ele diz: Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Três nomes de três pessoas. E note que Cristo não mandou batizar somente em nome do Pai, ou somente em nome do Filho, ou somente em nome do Espírito, mas em nome dos três. Isso significa a distinção entre essas pessoas e também o pé de igualdade que essas pessoas estão. As três são divinas, estão no mesmo patamar. Nós também temos Efésios capítulo 1, versículo 3. Nós podemos ver aqui a atuação na redenção da pessoa do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Bendito seja o Deus e Pai, primeira pessoa, de nosso Senhor Jesus Cristo, segunda pessoa da Trindade, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. E antes da fundação do mundo nos escolheu nele para sermos santos e irrepreensíveis diante dele. E em amor nos predestinou. Então, no versículo 13, aqui nós vamos ver. Versículo 13 diz assim: Nele, no caso em Cristo, vocês, depois que ouviram a palavra da verdade do Evangelho da salvação, tendo nele também crido, receberam o selo do Espírito Santo da promessa. As três pessoas da Trindade estão aqui. O Espírito é o penhor da nossa herança até o resgate da sua propriedade em louvor da sua glória. Então, o Pai é aquele que escolhe o seu povo separado. O Filho é aquele que vem para morrer pelo seu povo, como sacrifício pelos pecados, para pagar os pecados do seu povo. E o Espírito Santo, aqui é atribuído como o selo, aquele quando uma pessoa crê em Cristo, o Espírito Santo passa a habitar dentro da pessoa, a terceira pessoa da Trindade, e esse Espírito é como uma marca, é como um selo que garante a redenção dessa pessoa. O Espírito Santo é responsável por aplicar a obra de Cristo na vida do cristão até o dia do Senhor.
E mais uma passagem que é 1 Pedro, no capítulo 1, os versículos 1 e 2. Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, aos eleitos que são forasteiros da diáspora, no ponto da Galácia, na Capadócia, na Ásia e na Bitínia, eleitos segundo a presciência de Deus Pai, em santificação, veja bem, eleitos segundo a presciência de Deus Pai, primeira pessoa da Trindade, em santificação do Espírito Santo, que é a terceira pessoa da Trindade, para a obediência e a aspersão do sangue de Jesus Cristo. Note que essas três pessoas estão atuando por toda a redenção, sendo atribuídas a elas funções distintas. O Pai sempre é aquele que elege, é aquele que escolhe, é aquele que planeja. O Filho é aquele que vem para cumprir esse plano, essa obra, que é a aspersão do seu sangue, segundo Pedro dá aqui, sobre nós que cremos nele, a aspersão do seu sangue, que seria o seu sacrifício, porque o sangue de Cristo nos purifica de todo o pecado. E em santificação do Espírito, que é a função do Espírito Santo, que é a nossa santificação. O Espírito Santo, como eu falei, aplica a obra de Cristo em nós e nos santifica diariamente até que o Senhor retorne. São passagens que nós vemos claramente a distinção dessas três pessoas, a função específica que cada uma delas tem e ao mesmo tempo a unidade que essas pessoas têm. Em vários textos, em João, por exemplo, Jesus fala: eu e o Pai somos um. E para fechar com chave de ouro, para não dizer que o conceito de trindade nós vemos só no Novo Testamento, nós podemos ver claramente as três pessoas atuando juntas no primeiro livro da Bíblia, no primeiro capítulo e nos primeiros versículos. Vamos lá em Gênesis. Gênesis capítulo 1, versículo 1. Nós lemos lá no Evangelho de João, quando João fala: no princípio a palavra, era aquele que é a palavra, ou o verbo, que nós sabemos que é Cristo, estava com Deus e era Deus. E aqui em Gênesis fala, Gênesis 1, no princípio Deus criou os céus e a terra. Versículo 2, a terra sem forma e vazia, havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. Nós podemos ver aqui o Espírito Santo de Deus, no início da criação, pairando sobre a face das águas. Dá uma ideia de que ele estava de alguma forma energizando aquelas águas, ele estava de alguma forma dando vida, porque essa é a função do Espírito, vivificar e dar vida. E no versículo 3 nós vemos: então Deus disse, haja luz. O Deus Pai disse. No momento que ele diz a sua palavra, no momento que Deus fala, a sua palavra está ecoando no universo. Essa palavra de Deus, esse haja luz, é Cristo, porque João diz que interpreta a palavra de Deus como Cristo, porque ele diz que no princípio era aquele que é a palavra, que estava com Deus e era Deus. Então nós vemos aqui o Deus Pai criando todas as coisas através da sua palavra, que é Cristo, que é o Verbo, e nós vemos o Espírito de Deus pairando sobre a face das águas. Então nós vemos as três pessoas da Trindade atuando desde o princípio de todas as coisas na criação do universo. Que maravilhoso, não é, meus irmãos? Claro que com essa passagem apenas de Gênesis, nós não poderíamos construir esse conceito de trindade, até porque a revelação, a palavra de Deus, ela é progressiva. À medida que foram se escrevendo os livros, foram se revelando mais e mais e mais coisas. Então,
À luz do Novo Testamento, nós hoje conseguimos olhar para esse texto de Gênesis e enxergar claramente a Trindade aqui presente. E se você, mais um, um termo até interessante, né? Um ponto interessante, no versículo 1 mesmo de Gênesis, fala que no princípio Deus criou os céus e a terra. E essa palavra aqui, Deus, traduzida como Deus, no hebraico é Elohim. Existe uma pluralidade no nome Elohim, que inclusive muitas vezes é traduzido até como deuses. Então, no princípio, digamos que seria no princípio deuses criou os céus e a terra, porque o verbo é no singular. Então, deuses criou. Interessante, né? Até nesse ponto bem discreto nós podemos ver presente de alguma forma o conceito trinitário. Então, repetindo, existe um só Deus, mas esse Deus ele é trino, ele subsiste em três pessoas distintas, e eu consigo ver a perfeição de Deus nesse quesito, porque nós vemos que Deus ele é autossuficiente em si mesmo, porque ele se relaciona consigo mesmo nas três pessoas, no Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então Deus ele é perfeito, completo, não precisa de sua criação, não precisava criar nada, porque ele é suficiente em si mesmo, mas ele assim o quis fazer todas as coisas para a sua própria glória e por amor. Eu espero que esse vídeo possa ajudar você de alguma forma para entender melhor o conceito da Trindade.